Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Assunção, do Centro Educacional Online. Hoje eu vou ter uma rápida conversa com vocês relativa à prova da ANPEC 2022, ou seja, a prova realizada no atual ano, 2021, para o ingresso dos alunos em 2022. E basicamente, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque desde o ano passado, por conta da pandemia, os alunos começaram a ficar muito preocupados com relação à prova da ANPEC, se ela iria acontecer ou não. Como vocês sabem, no ano passado, a prova da ANPEC aconteceu num formato online e agora já temos a confirmação, inclusive com inscrições já abertas para a prova da ANPEC desse ano, ou seja, a prova da ANPEC 2022, ou seja, a prova que vai ser realizada no final desse ano, para que os alunos ingressem no mestrado e doutorado no ano de 2022. Era uma grande preocupação de diversos alunos que andaram me perguntando muito sobre esse tipo de coisa, se a prova ia ocorrer, enfim. E ela já está confirmada, tá legal? Então, ou seja, muitos de vocês já devem saber disso, mas os que não sabem, agora vão poder ficar despreocupados com relação a isso. Com relação às inscrições, né, até guardei algumas datas aqui para passar rapidamente para vocês. As inscrições já estão abertas, né, desde o dia 14/6 e vão até o dia 20/8. Por favor, não percam aí esse prazo de inscrição. As provas vão ser realizadas online, como foram no ano passado, no dia 30/9 e no dia 1º/10. Tudo isso consta lá no manual do candidato, que vocês já devem ter visto. É bastante detalhado o manual do candidato da ANPEC, tem todas as informações. Dei uma olhada no manual do candidato e, como eu já conheço isso, já trabalho com isso há bastante tempo, notei que é basicamente o mesmo manual do candidato que nós tivemos no ano passado, tá legal? Se tem alguma modificação ali, é alguma coisa assim absolutamente imperceptível. Passando alguns dados rápidos para vocês, são 873 vagas para o curso de mestrado, divididas aí em 54 centros. No caso do doutorado, para quem pretende ingressar diretamente no doutorado, são 180 vagas, distribuídas aí por 16 centros. Com relação à bibliografia, basicamente a mesma bibliografia que nós tivemos no ano passado e a mesma cobrança, ou seja, de conteúdo que nós tivemos no ano passado. Por exemplo, no caso de microeconomia, os tradicionais livros do Varian e do Pint continuam ali como bibliografia básica, assim como Gibbons para a parte de teoria dos jogos, assim como, ou seja, o Nicholson como bibliografia complementar. Eu gravei um vídeo que eu acho que é muito importante para vocês, falando sobre bibliografia para estudar para a prova da ANPEC, onde, por exemplo, no caso de microeconomia, eu recomendo um outro livro que não está ali, Gelli Reni, de microeconomia, que eu acho que é um livro muito importante para alguns exercícios mais técnicos, mais sofisticados tecnicamente. Aqueles problemas que, muitas vezes, o Varian não dá conta de resolver. Aí você vai no livro do Gelli Reni, certamente você vai encontrar todas essas coisas lá. No caso de macroeconomia, também, você olha para a bibliografia, coisa absolutamente tradicional, isso foi mantido. Para não esquecer nada aqui, eu anotei, ó, Blanchard, Dornbusch e Menkel é a bibliografia tradicional que tem sido usada na ANPEC, mesmo do ano passado, continua nesse ano. Você tem as notas metodológicas do Banco Central do Brasil para a questão dessa migração da versão do balanço de pagamento 5 para 6, tem alguns esclarecimentos ali. Para a parte de contabilidade nacional, o livro da Carmen Feijó, se bem que nesse vídeo que eu disse que eu gravei para vocês, tem outro livro de contabilidade nacional que está bem atual, que ele foi lançado no final de 2020, acho que setembro de 2020, que é da Leda Paulani, lá do pessoal da USP. Então ele está bastante atualizado, tanto em contas nacionais quanto na questão, ou seja, do balanço de pagamentos. Para a parte de crescimento econômico, tradicional o livro do John, todos os exercícios de crescimento econômico, certamente eles podem ser resolvidos com você estudando direitinho, que se encontra aí na 3ª edição do livro de Introdução ao Crescimento Econômico do Jones. E ainda existe a bibliografia complementar, que no caso de macroeconomia, eles colocam Lopes e Vasconcelos, que é aquele manual de macroeconomia, que é um resumo dos livros anteriores, a verdade é essa. Enfim, tem o livro também do Abel e Bernanke, que eu acho que é um substituto do livro do Blanchard e do livro do Dornbusch, tá? Mas ele entra aqui com bibliografia complementar. E eles colocaram também, já desde o ano passado, o livro do Williamson, né? Que é um livro meio ali de economia aberta e economia internacional, que é de 1988. Eu nem acho que esse livro seja tão adequado assim, não sei bem por que eles colocaram isso, mas colocaram. E no caso de macroeconomia, eu gravei um vídeo específico falando sobre bibliografia da ANPEC. O que é bom, o que é ruim, o que vocês devem usar para estudar cada um dos tópicos. Por exemplo, em macroeconomia, toda a parte de intertemporalidade, consumo intertemporal, decisões de investimento, parte de intertemporalidade com economia aberta, também toda a parte intertemporal que envolve governo, equivalência ricardiana e coisas do tipo. O melhor livro é um que eles tiraram da bibliografia da ANPEC. Estava, em algum momento eles tiraram, que é
é o livro do Jeffrey Sachs, Sachs e Lehane. Os capítulos 4, 5, 6, 7, 8, eu acho que são insubstituíveis. Olhando para como essas questões aparecem na prova da ANPEC e olhando para o que esses dois autores fazem nesse livro, eu acho absolutamente indispensável você estudar toda essa parte de intertemporalidade utilizando o livro do Sachs. Então, são algumas dicas que eu acho que são bastante importantes. Vejam lá esse vídeo que eu gravei sobre bibliografia. Eu acho que ele é muito importante para orientá-los em relação ao estudo, para que vocês possam realizar uma boa prova da ANPEC. Mas, de qualquer maneira, o vídeo é muito mais, ou seja, para deixá-los tranquilos em relação a quem tinha algum tipo de dúvida, a prova da ANPEC não vai ser realizada. Vai ser realizada, sim, como tem sido desde que a ANPEC foi fundada, tá legal? As inscrições já estão abertas, não percam o prazo, enfim, para que vocês possam alcançar aí os objetivos de vocês, ingressarem aí no ano que vem, seja no mestrado, seja no doutorado, ok? Então, bons estudos para todos e até a próxima.